tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor de Geografia, tá? E o conteúdo de hoje vai ser conteúdos cartográficos, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre orientação. Então, orientação, né, o que quer dizer, né, normalmente, né? Orientação, então, vai ser aquela ajuda, né? Vai ser aquela auxílio, né, para você tomar uma direção, você ter um norte para saber das coisas, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente não está conseguindo ir bem na atividade, a gente pede ajuda pro professor, me socorre aqui, me ajuda aqui, né? Ele vai te ajudar a entender a atividade para assim você fazer, né? Então aí o professor te dá uma orientação, tudo bem? E aí com essa orientação você consegue realizar a atividade, tá? Quando a gente não tava tentando fazer alguma coisa, a gente chama quem? O pai, a mãe. Ou o tio, é tio, vó, né? Vô, me ajuda aqui, né? Então eles vão dar aquela orientação, né? Aquela ajuda para você conseguir fazer, tá? Então seria isso a orientação, tá? Já na geografia, a gente vai ter a orientação, né? Destinada à geografia. Mas então para que ela serve? A orientação na geografia, então, ela vai ter o mesmo propósito, tá? De auxiliar, de ajudar, mas ou localizar um determinado ponto no mapa, tá? Um objeto, tá? Um local, ou te indicar a direção que ele está, tá? Então a orientação vai ser para isso. Então, mas quando que a gente usa, né? Como a gente usa? Então, por exemplo, eu estou numa cidade X e eu preciso chegar nessa cidade Y, porque eu tenho um compromisso, ou porque eu marquei uma viagem, né? Eu tô hospedado lá, eu tenho que ir para lá. Só que eu nunca fui para essa cidade Y, tá? E aí, então, por exemplo, eu tenho que ir. Se eu vou de ônibus ou de avião, o motorista já tem as rotas pré-definidas, né? Ele já tem a direção para ele ir. O piloto do avião, a mesma coisa. Tudo bem? E aí, quando isso acontece, eu não preciso me preocupar. Eu posso acompanhar a rota, mas eu sei que ele vai chegar lá, tá? Agora, por exemplo, estou de carro, estou sozinho, eu preciso chegar em tal nessa cidade Y, porque eu tenho um compromisso, como eu falei, eu vou viajar, eu preciso estar lá. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? No GPS, isso aí. E aí quando a gente coloca no GPS, ele vai indicar a rota, né? Ele vai dar o caminho que você tem que seguir, onde você tem que virar, que rua, que rodovia você tem que pegar, né? E o que seria então uma orientação, tá? Isso também se encaixa como uma orientação, né? Uma ajuda. Aí a partir disso, a gente começa então a ter essa orientação na geografia, né? Ou seja, a localização, onde você tá, o seu ponto de referência, para onde você tem que ir, a direção que você tem que tomar. Seria esse, né, o caráter da orientação na geografia, né? Vamos continuar. Então, para entender esse conteúdo de orientação, a gente precisa predefinir, né, os pontos cardeais. Eles são extremamente importantes porque eles são os principais pontos a aparecer na hora da orientação ou da localização, tudo bem? Então vamos lá. Pontos cardeais. Aqui, eu quero que você se posicione, tá? Se posicione acima do que você vai ver, acima do que você vai orientar, ou acima ou à frente, tudo bem? Quando a gente, aqui estão os pontos cardeais. Vou me posicionar à frente, tá? Quando me posiciono à frente, o norte sempre vai estar em cima, acima, tá? O sul vai estar aqui embaixo, a direita, tá? Vai ser o leste e a esquerda vai ser o oeste, beleza? Por quê? Quando me posiciono em direção ao norte, a favor do norte, né? Eu consigo ter uma análise melhor. Aí eu consigo usar a técnica de esquerda e direita. Porque daí vai facilitar a minha visualização. Vou poder lembrar, ó, se o norte está aqui em cima, o leste está aqui na direita, o oeste está aqui na esquerda. Beleza. E o que vai sobrar? Vai sobrar o sul. Então não é mais fácil para memorizar? Não é mais fácil para você identificar na hora de ver? Essas técnicas que a gente vai pegando para auxiliar na nossa aprendizagem, beleza? No nosso estudo. Então vamos lá. Aqui eu tenho a Rosa dos Ventos. Vai aparecer quase em todos os mapas, ou vai aparecer só uma seta indicando onde está o norte, tá? Mas aí você tem que pensar, né? Ó, se o norte está aqui, o sul vai estar abaixo, direita leste, esquerda oeste. Ó, norte, sul, leste, oeste, beleza? Ok? O norte acima, o sul abaixo, leste à direita, oeste à esquerda. Ok? Então, lembra do posicionamento, só se posicionar que facilita nessa visualização do mapa. Beleza? Então,
Para qual direção fica o norte partindo de onde você está? Então vamos lá. Agora eu quero que você se posicione aí e me diga em que direção fica o norte. Você vai conseguir saber? Só assim de cabeça, sem nenhuma referência? Exatamente, ninguém consegue, né? A não ser que seja um crânio da localização, da orientação. Mas então a gente vai ter ferramentas e técnicas para descobrir essa orientação, tá? Então, por exemplo, como que eu posso saber a direção dos pontos cardeais? Um dos instrumentos utilizados, né, graças à invenção da tecnologia humana, é a bússola. Mas, professor, bússola é coisa do passado, já tá velha. Mas, por exemplo, estou numa expedição, estou numa savana, estou numa floresta e o sinal de GPS foi com Deus. Tá uma chuva muito grande, não tem sinal de nada, não tem sinal de celular, não tem o que fazer. E eu preciso sair desse lugar. O que eu vou usar? Se eu tiver uma bússola, meu campeão, você tá salvo, acabou. A bússola vai te ajudar a sair. Você sabendo a direção da saída, né? Sabendo a posição da saída, acabou, a bússola pode te ajudar. Ela não é porque ela é um instrumento muito utilizado antigamente que ela também perdeu a utilidade. Beleza? O GPS já é também nos dias de hoje. Igual eu falei, preciso chegar a uma determinada cidade. Que instrumento que eu uso? O GPS. Beleza? Coloco lá, uso o meu local, preciso chegar em tal cidade. Colocou, ele vai te dar a rota certinho. Mas o que? Ele vai te dar a rota, mas se você for lá ver, você vai ter a direção, onde você tá e que direção você tem que seguir. Lembra da orientação? Direção, ajuda? Aí, ó. E o Google Maps? Por exemplo, quero saber onde fica tal cidade. Se a cidade fica em tal estado, se estado fica em tal país e país fica em tal continente. Tá? Então, aonde que ele tá? Sendo lá no norte, se é na região norte, se é no sul, né? No nordeste, na região sudeste, no centro-oeste. Tá entendendo? Você memorizando esses pontos cardeais, você consegue então facilitar a sua leitura no mapa. Você consegue ter uma análise, um poder de análise maior. Beleza? Então vamos lá. Agora, tem outra coisa que sempre está no sol, quase todo dia. Ó, o sol. E aí? O sol pode ser usado para determinar as posições dos pontos cardeais? O que vocês acham? Sim, o sol pode. O sol pode. Então vamos lá. Aqui, o sol nascente, o sol da manhã, né? O sol acabou de sair, né? Ele sempre vai ser no leste. Sempre vai nascer no leste. Por quê? Porque lembrando, né? Ó, o sol fica parado, a Terra gira em torno do sol. A Terra gira em torno do sol. Beleza? O movimento da Terra em torno do sol é a translação. E o movimento da Terra em torno do eixo dela mesma é a rotação. Então, esse movimento, né, que é responsável do Sol nascer do leste para o oeste, é um movimento de rotação, beleza? Então, graças ao movimento de rotação, tá? O Sol sempre vai nascer, Sol nascente sempre vai estar aqui no leste. Ao meio-dia, ele vai estar no meio-dia, entendeu? E ele sempre vai se pôr no oeste, beleza? Então lá, retomando, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Partindo disso, lembra que eu falei da posição? Se eu me posicionar a favor do norte, eu vou ter direita no leste, esquerda no oeste. Aqui eu só tenho leste e oeste. E o que eu faço? Eu me posiciono também. Se aqui está o oeste, eu coloco minha mão esquerda aqui. E se aqui está o leste, coloco minha mão esquerda aqui. Aqui em cima, obrigatoriamente, vai ser o sul. Isso aí. Aqui em cima vai ser o norte, perdão. E aqui embaixo vai ser o sul. Beleza? Agora, olhando o mapa de frente, é esse mesmo esquema. Você se posicionar, que você vai conseguir ter essa análise melhor. Ó, se você se posiciona de frente, norte em cima, sul abaixo, leste à direita, oeste à esquerda. Beleza? Vamos para a atividade, né? Para fixar o conteúdo, ter certeza que pegou. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o aeroporto, o estádio, o museu, o teatro, a escola, a igreja, a rodoviária, a lanchonete e o parque. Então a gente tem pontos da cidade, então a gente precisa identificar esses pontos. Vamos lá? Ó. Conforme visto na imagem anterior, responda V para verdadeiro e F para falso sobre o conteúdo de orientação. Beleza? Então vamos lá. A escola está a sul do estádio e oeste da igreja.
Ó, sul do estádio. O sul fica onde? Sempre abaixo, não é? Então, ó, a escola está a sul do estádio, oeste da igreja. Se aqui está o centro da Rosa dos Ventos, o oeste vai estar à esquerda. E a escola está aqui, na esquerda. Então tá certo. Então a primeira alternativa tá certa. Agora vamos para a segunda. A rodoviária está a norte do parque. O parque está aqui, a rodoviária está aqui. A rodoviária está à esquerda, ou à direita, acima ou abaixo? Está à esquerda, ou seja, ele está a oeste, então não é norte. Beleza? Então tá errado. O teatro está a sul do aeroporto e a leste da igreja. Olha lá, duas alternativas. Vamos lá? O teatro está a sul do aeroporto e a leste da igreja. O teatro está abaixo do aeroporto, ó. Ele está a sul do aeroporto. Beleza. Mas ele está a leste da igreja. A igreja está aqui. Se a igreja está aqui, aqui vai ser o norte, aqui o sul. Aqui o leste, aqui o oeste. Então tá certa essa alternativa? Não, tá errada. Beleza? O aeroporto está a oeste do estádio e a norte do teatro. Ó, o aeroporto. O aeroporto a oeste do estádio e a norte do teatro. Tá? Ó, o aeroporto está à esquerda do estádio e acima do teatro. Então tá certo. A lanchonete está a oeste do parque e a leste da rodoviária e a sul da escola. Ó, a oeste do parque porque está na esquerda. A leste da rodoviária porque está na direita e a sul da escola porque está abaixo. Entendeu? Então, ó, lembrando de posicionamento na posição, ajuda na hora da análise, tá? Tendo essa análise, a gente consegue analisar, consegue identificar os pontos. Beleza? Muito obrigado, essa foi a aula de hoje.